Eu moro em Águas Lindas do Goiás, em torno de Brasília, DF. Fica mais ou menos 60 Eita, quilômetros de Brasília. fala pra mim o seu estado de nervo de 1 a 10, como é que tá? Acho que uns 9. Uns 9, né? Mas sossego, amigos, estamos em família. Aqui é Rede Águias. Esse momento é de vocês. Pode ficar calminha, tá? Eu só vou te falar o seguinte: só vai entrar no canal YouTube lá que o seu Rui tá à frente e no Fantástico, tá? Meu Deus. Agora no domingo, aí no Fantástico lá tá tudo certo, tá? Não, família, eu não gosto do Fantástico, então nós manda lá na Record, mas não tem um jeitinho. Minha amiga, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo a chamada para a gente gravar, e assim que eu fizer a chamada, vocês vão fazer certinho. A hora que eu falar três, vocês começam a gravar, tá? Vamos lá, Lid. Recording Um, stopped. um, dois, três. Recording in progress. Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que vocês tenham um ótimo dia abençoado, repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Parabéns você que tomou a decisão de acordar cedo. Parabéns hoje para você que tomou a decisão de pôr em prática o Ai, perfil de líder em escuta a história do próximo, que está ali atento ali às chaves e que aprende muito ouvindo com os ouvidos do coração. Isso é o nosso café com superação, até rimou. E, gente, hoje é a nossa top líder Marta. Ela tá aí para contar uma história linda aí pra gente. Ela tinha trabalho, ela pegou folga para estar hoje com a gente. Então é muito importante a gente vocês ficarem atento aí à história de superação da nossa top líder Marta. Minha líder é contigo, tá? Fique à vontade, se sinta em casa. O que você precisar, estou por aqui, tá? Pix, carro, casa, piscina, praia, bom jeito, tá bom? Fique à vontade. Estamos por aqui, tá? bom dia, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia abençoado. Que a minha história de vida venha ser para te abençoar, para te trazer bênção e saber que nós temos um Deus que nos dá força, graça para chegar onde a gente deseja chegar. Meu nome é Antônia Marta Fernandes, sou filha de Antônio Benjamin Gonçalves e Maria Aparecida Fernandes. Eu sou a única filha, né, de 6 irmãos, né? Tenho 5 irmãos. Foi a única filha, mulher, né? Que era o sonho da minha mãe, do meu pai. Estou eu aqui. Eu sou de uma cidade do interior chamada Lago dos Rodrigues, que é interior do Maranhão, né? Nasci lá. Venho de uma família humilde, né? Como a maioria da gente, né? Uma família bem humilde. E tô aí pela graça do Senhor, que tem um propósito na minha vida e eu demorei muito para entender esse propósito, né? Eu tinha 8 anos quando eu passei pela minha primeira dificuldade, pela minha situação uma das mais da minha vida e ainda não tinha entendimento. Morava com a minha avó na época, minha mãe trabalhava na roça, como eu era a única menina, minha mãe me deixava na casa da minha avó, né? Mal sabendo ela que eu estava passando uma situação difícil, que nem eu mesma entendia, e como eu não entendia, eu não tinha como pedir socorro, como pedir ajuda. O meu pai, sem entender, mas usado por Deus, eu creio, né? Ele decidiu me tirar da casa da minha avó e me trazer para casa novamente. Eu fiquei mais ou menos 2 anos na casa da minha avó, ficava mais lá do que na casa dos meus pais. E meu pai, com 10 anos, foi lá e me falou: Não, você vai ficar em casa com a gente, com teus irmãos, porque, né, a única filha que eu tenho, quero você mais perto. Meu pai, ele trabalhava de motorista de uma fábrica e ele viajava muito.
E minha mãe trabalhava na roça. Ela quebrava coco babaçu. Quem não conhece, aquele cocozinho, né, que tem uma bagezinha. E ela quebrava coco na roça para poder ajudar no sustento da casa, né? Com 11 anos, eu passei pela segunda situação mais difícil da minha vida, que foi a separação dos meus pais. O meu pai, né, saiu de casa na época, eu tinha 11 anos, e foi muito difícil para mim, porque eu, com 11 anos, eu fui mãe de três irmãos mais novos. O Magno, que ele é um ano mais novo que eu, o Mário, que é, né, mais um ano mais novo, e o Maicon, na época, o pastor Maicon, na época tinha 3 anos. Esse me deu trabalho que só Jesus na causa. Deus na minha vida sempre foi assim tremendo, porque o Maicon dava trabalho. Pra vocês terem uma ideia, eu conto essa história e eu acredito que ele nem lembra direito, mas ele tinha 3 aninhos e eu ficava em casa, né? Minha mãe ia para a roça trabalhar e eu ficava em casa com eles, né? E tinha que estudar e cuidar da casa e cuidar dos irmãos. E detalhe, não podia tirar nota baixa, não. Se tirasse nota baixa, apanhava. E aí eu tava lá em casa fazendo a comida, né? Lavando a louça, fazendo os deveres de casa, e o Maicon com os outros dois brincando lá no quintal, né? Lá no quintal. E nessa época a gente não tinha bomba d'água ainda, a gente tirava água na gangorra. No Maranhão chama gangorra, gente. Se você não conhece, é aquele negócio que ele é assim, cheio de pauzinho, e tem uma corda, a gente tirava a água do poço com isso. E eu lá cuidando das minhas coisas e o Maicon brincando. E de repente eu tava lá cuidando e eu ouvi um barulho no quintal. Tipo, da gangorra batendo. Pá, 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 pá. E eu falei, ai, gente, o que que é isso? Mas no meu coração eu senti, meu Deus, o Maicon. Aí eu procurei pelos irmãos mais velhos e falei, cadê o Maicon? Não, tá lá no quintal. E eles já tinham passado pra brincar na rua e eu não vi. Quando eu corri no quintal, que eu olhei dentro da cisterna, dentro do poço, o Maicon já estava subindo e descendo, gente. Vupo, 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 vupo. E eu fiquei desesperada. Eu falei, ou eu salvo ele ou eu morro quando minha mãe chegar. Então, vamos tentar salvar ele. E eu desci, né? Peguei pela corda, desci para dentro do poço e peguei o Maicon, que já estava já engolindo água. E, e assim, lá como os quintal era separado por cerca de madeira, não tinha muro, graças a Deus. E eu fiquei lá dentro, acho que ficou assim uns meia hora, 40 minutos, chamando, gritando, pedindo socorro, até que a vizinha ouviu e veio e me tirou, nos resgatou lá dentro do poço. Os vizinhos, né? Não sendo pouco, quando minha mãe chegou, falta de entendimento, tadinha da minha mãe, ela ficou muito furiosa por causa da situação, né? E ainda levei uma surra. Eu conto isso até hoje. Falei, Michael, você me deve, porque você me fez apanhar demais. Então, assim, foi uma das situações mais difíceis que eu passei. Uma das foi, né, ter essa situação de não ter o meu pai, de sair de uma vida confortável, porque quando meu pai estava dentro de casa, a gente tinha muita fartura. Ele já trabalhava numa empresa e trazia muita, assim, o recurso era melhor. Minha mãe trabalhava, mas era mais para ajudar mesmo, né? E tinha muita fartura. Quando meu pai saiu de casa, a gente começou a viver uma escassez muito difícil, a ponto de ter mesmo café e a farinha de cuba para tomar de café de manhã. Era o que a gente tinha. E minha mãe, tadinha, sofreu muito, porque ela não tinha forças para lidar, não tinha entendimento para lidar com aquela situação. E a gente que era menor, a gente tinha que buscar mesmo forças para lidar com essa situação. Minha mãe não estava tendo estrutura para lidar, né? E a gente também não, né? Tudo criança. Enfim, eu sempre falava para minha mãe, eu falava, mãe, esse lugar aqui é pequeno demais para mim. Mas no meu pensamento, eu falava assim: esse lugar é pequeno porque eu não queria viver a vida que as pessoas viviam lá. Aquela vida ali de trabalhar na roça, né, quebrar coco de manhã, de tarde, ter assim, uma vida, né, uma escassez muito grande, você ter mal ali o que comer. Final de semana ali era, né, o pessoal
ia para a feira, comprava as coisinhas na feira e eu queria algo diferente para mim. Eu falava, mãe, esse lugar é pequeno demais para mim. Aí minha mãe até brincava assim: tu quer ser sem vergonha, né? Porque tu quer dizer que esse lugar aqui é pequeno. Eu falei: não, mãe, o lugar é pequeno porque eu quero crescer, eu quero fazer outras coisas diferentes, eu quero desenvolver na vida. E com 14 anos surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em São Luís do Maranhão, né, na casa de um pessoal cuidando de uma criança. E minha mãe ficou muito resistente em deixar. E eu falei: mãe, deixa eu ir, que eu vou trabalhar, eu vou te ajudar, né? E o meu propósito na época era mesmo tirar minha mãe da roça, porque aqui era uma vida muito sofrida, muito sofrida. É tanto que hoje minha mãe tem no rosto, no corpo, as marcas do sofrimento, né? Porque quem, né, pega muito sol, Minha mãe, tadinha, sofreu demais, demais. E desse período que meu pai separou, eu fiquei uma pessoa muito revoltada. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Por que que o meu pai, eu não entendia por que que ele deixou a família, os filhos, para viver outra vida. Como é que ele conseguia? Isso não entrava na minha cabeça. Então, eu fiquei muito, muito revoltada. Mas Deus teve misericórdia de mim. Meus irmãos mais velhos foram morar com meu pai, Fernando e o Marcos. Eles foram morar com ele e lá eles começaram a ir para a igreja evangélica. E eu, antes de eu ir para São Luís, eu até anotei, gente, porque senão eu acabo me perdendo. E eu, com 12 anos, eu comecei assim, eram os meus irmãos, mas viviam com o meu pai, e a gente acabou perdendo aquele elo, sabe? Aquele entrosamento de irmãos, porque eles viviam uma vida diferente da que eu vivia. Com o meu pai, como meu pai tinha muito mais recursos, eles viviam uma vida até mais tranquila. Pelo menos, era a minha visão na época, os meus 11, 12 anos, era a minha visão. Eles têm uma vida mais tranquila, vive, né? E a gente, uma vida mais de escassez. Porque minha mãe, tadinha, fazia de tudo para nos dar o alimento, né? Roupa, calçado, isso, dificilmente minha mãe tinha condição de comprar. Então a gente era muito escasso. Maicon foi um dos que mais, né, passou, Maicon, Mário, um dos que mais sofreram com essa situação. Então, com 12 anos, os meus irmãos começaram a frequentar a igreja evangélica e eu achava aquilo ali também lindo. E eu comecei a ir, né? Comecei a acompanhar e Deus, pela misericórdia infinita dele, me resgatou com 12 anos. Eu creio que se eu não tivesse sido resgatada por Deus, para que Deus, o Espírito Santo me confortasse e fosse me ajudando, eu não sei o que seria de mim. Eu creio que hoje meu futuro seria diferente. Enfim, então assim, eu aceitei Jesus com 12 anos, comecei a ir para a igreja. Na época, desculpa, na época a minha mãe, ela não tinha entendimento sobre como era bom, né, ter um filho ali na igreja, né? Para ela tudo era a gente ia para a igreja para passear, era para, como ela falava, para ser sem vergonha. E ela não tinha esse entendimento. Então, eu ia para a igreja, quando eu voltava do culto, que eu chegava em casa, ela já estava me esperando com uma corda para me bater. E falava assim, só um minuto. Ela falava assim: filho meu não vai ser crente, filho meu não vai ser evangélico. E ela, todos os dias, quando eu chegava da igreja, gente, eu levava uma surra. E aí eu comecei a contar para a equipe de jovens, eu falava: olha, toda vez que eu chego em casa, minha mãe não acredita que eu estou na igreja e ela me bate. Gente, foi os jovens comigo, não adiantou. Foi as senhoras, me deixava lá em casa para dizer, mostrar para ela que eu estava na igreja. Não adiantava. Eu passei 30 dias apanhando de corda. 30 dias. Todo dia, quando eu chegava da igreja, o pastor foi comigo, chegava lá, conversava com ela, falava: ô, dona Aparecida, a Marta estava na igreja, terminou o culto, a gente veio deixar ela, tal, é muito bom ter uma filha na igreja, é importante. E para ela, isso não entrava na cabeça dela. Então, eu passei 30 dias apanhando de corda. Todo dia, quando eu chegava, eu apanhava.
todo dia. Então, assim, foi uma prova que eu falei, eu vou continuar, vou perseverar. E Deus teve misericórdia e ela desistiu. Ela falou, não, não vou te bater mais não, porque não adianta, não vai deixar de ser crente. E eu, não, mãe, não vou deixar, porque aquilo ali eu não sabia como falar para ela o que estava passando na minha cabeça. Porque, desculpa, gente, eu não sabia digerir toda aquela situação. Eu via o meu pai numa vida assim, mais, né, a minha visão na época mais confortável, né, vivendo numa casa confortável, ele tinha carro para andar, ele passeava com a mulher que ele estava atualmente, né, tinha uma vida mais confortável, e eu não entendia por que que ele deixava a gente passar por aquela situação. Então, Deus, ele fazia com que eu entendesse e tivesse calma. Então a gente ia e a igreja era um escape. Lá eu era outra pessoa, lá eu me divertia, lá eu brincava, lá eu sorria. E quando eu voltava para minha realidade em casa, principalmente quando tinha festa, né, que a gente comida à vontade, aquilo ali era bom demais. Então eu voltava para minha realidade em casa e eu ficava sem entender por que que meu pai eu culpava muito por isso, né, pela situação. Enfim, com 14 anos, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar em São Luís, cuidar de uma criança lá, e trabalhar e estudar. Eu tinha terminado minha oitava série, ia fazer o segundo grau lá, primeiro, segundo, terceiro ano lá. E minha mãe estava muito resistente. Falei, mãe, deixa eu ir, porque eu vou te ajudar, eu vou te tirar da roça, eu vou te tirar dessa vida sofrida. E ela, não, mas eu não quero que você fique longe de mim. Com muita resistência, minha mãe deixou. E eu fui morar em São Luís com 14 anos, 14 para 15 anos. Eu sempre estava na minha cidade, sempre, mas olha, eu passei dos meus 15 anos até os meus 18 anos trabalhando em São Luís. E a minha vida era ajudar minha mãe. Eu não tinha salário. O meu salário, ele já mandava, o meu patrão já mandava direto para minha mãe. E aí eu lembro que minha mãe, a gente tinha uma TV e a TV queimou. E minha mãe falou, filha, a gente está sem televisão em casa. Aí eu falava, mãe, então eu vou comprar aqui e o meu patrão vai descontando e aí vai mandar para a senhora aí. E aquilo ali me deixava assim muito feliz, muito feliz. Então, assim, quem já viveu em casa alheia sabe o quanto que é difícil. Eu passei muita situação difícil, muita restrição de muita coisa. Mas eu não tinha coragem de contar para minha mãe porque eu não queria retroceder. Eu falei, eu falava, mesmo eu passando por isso, eu não quero voltar para a vida que eu vivia. Eu quero daqui crescer, eu quero me desenvolver. Então eu trabalhava e à noite eu ia para a escola. E a escola ficava muito longe. Gente, eu sempre tive uma intimidade espiritual com Deus, que só Ele mesmo para me entender, só Ele para lidar para me ajudar a lidar com meus pensamentos e com os meus sentimentos. Muitas das vezes eu pensava em desistir quando eu passava pela situação bem difícil. Às vezes eu chegava, eu não tinha, né, passava da hora de eu jantar, não tinha o alimento ali, e você sabe que as pessoas, né, e aí eu tava tudo guardado, e eu via aquilo ali guardado, e eu pensava assim, não, guardou porque não quer que eu coma, não quer que eu mexa. Então eu não mexi, então muitas vezes eu fui dormir sem comer, sem me alimentar, porque eu não queria mexer nas coisas, né, da pessoa. Então foi muito difícil, muito difícil. Quando eu terminei meu segundo grau, né? Antes disso, gente, minha mãe, meu irmão teve uma filha, né, a Wanda, que hoje já tá moça, casada, tem até filhos. Uma linda, maravilhosa, minha sobrinha. E a mãe dela, quando ganhou ela, falou que minha mãe fosse buscar a menina, porque senão é, ela ia dar, porque a menina nasceu com os dois pezinhos para dentro. E minha mãe, desesperada, sem saber o que fazer, me ligou, falou: minha filha, o Maicon, a Sandra teve a bebê, mas a bebê nasceu com deficiência nas pernas. Como é que a gente vai fazer? Porque ela disse que vai doar a menina. Eu falei, mãe, onde come um, dois, come três, quatro? Pega essa menina que a gente vai criar essa menina. E assim, eu vivia em São Luís, gente, do que eu ganhava da família.
Eles me davam shampoo, eles me davam roupa, um me dava uma roupa, outro me dava outra, porque eu não tinha coragem de pegar o meu dinheiro, o meu salário e comprar, porque eu pensava, não, eu vou tirar daqui e vai faltar para ajudar minha mãe e meus irmãos lá. Então era pouco que eu mandava, mas era o meu máximo que eu tentava ajudar ela. E o meu propósito ali era tirar minha mãe da roça. E aí minha mãe sofreu também muito com essa minha sobrinha, porque ela teve que ir lá para onde eu morava, ela teve que ir para o Hospital Sara para fazer cirurgia das pernas dela, que ela nasceu com as duas perninhas para dentro. E a gente batalhou muito para ajudar essa criança. E hoje ela é uma moça linda, abençoada, serva do Senhor também. E meu irmão era muito novo na época, né, o Magno, pastor Magno, que hoje é pastor. E passamos essa luta junto. Quando eu terminei meu segundo grau, eu comecei morando na casa da pessoa, cuidando só do neném. Com o passar do tempo, eles começaram a ter uma crise financeira. E aí tinha uma moça que cuidava da casa e eles tiveram que mandar ela embora. Então eu fiquei para cuidar da casa, da criança e ainda ajudava eles na loja. Quando era hora de almoço, eu tinha que levar o almoço para eles na loja e ficava na loja para eles poderem almoçar. Então aquilo foi ficando uma carga muito pesada para mim. Eu falava, mãe, quando terminar aqui meus estudos, eu vou voltar para casa porque aqui já não está dando. Então eu continuava ganhando o mesmo salário, fazendo muito mais coisas. E aquilo ficou bem pesado para mim. Quando eu terminei meu segundo grau, com meus 18 anos, eu voltei para casa da minha mãe. Gente, isso sem falar com meu pai. Revoltada com meu pai, aceitei Jesus, mas não fui liberta. Não tive libertação em relação a essa mágoa que eu tinha do meu pai. E ele ligava para falar comigo e eu não atendia. Ele me mandava recado, eu não recebia. Não queria saber, não dava resposta para ele. Quando eu completei meus 18 anos, que eu já estava de maior, um pouco mais madura, eu comecei a entender mais a vida, né? Eu falei, não, meu pai separou porque ele deve ter tido os motivos dele, né? Minha mãe, não sei, eles não se entenderam. Vou conversar com ele para a gente poder resolver essa situação, porque eu tinha entendimento que aquela raiva, aquela mágoa, ela me travava. Sempre quando eu queria desenvolver algo, aquele sentimento me travava. Então, assim, quando eu comecei a assistir as mentorias do Altamir, que ele falava a respeito disso, de sentimento, de mágoas, de coisas que travam a sua vida, eu ficava pensando, falei, realmente, olha, aquilo me travava, aquilo me não permitia desenvolver, né? Eu passei por aos meus 17 anos morando lá na casa do pessoal, eu passei pela segunda situação de uma tentativa de abuso. E aquilo ali foi chocante para mim. Eu ficava me martirizando, achando assim, falei, gente, será que foi eu que dei lugar? Será que foi eu que demonstrei lugar para a pessoa tentar fazer isso comigo? Então, todas as vezes que eu tentava desenvolver, gente, o inimigo, sabe, ele sempre colocava algo para me diminuir, para eu pensar que aquela minha vida ali não tinha importância. E por muitas vezes eu no meu quarto lá chorando, eu pensava mesmo, pensei muitas vezes tirar minha vida, pensei que o tirar a vida seria o fim do sofrimento, porque eu não tinha coragem de contar para minha mãe o que eu passava, não via ninguém para me pedir socorro, eu não via ninguém, eu não tinha amigos que eu pudesse contar, eu tinha medo de falar, eu não sabia como a pessoa ia receber aquela notícia, e eu precisava estar ali para ajudar minha mãe. Gente, era uma confusão minha mente, que só Deus mesmo, para me sustentar. Só o Senhor mesmo para sustentar minha mente, porque por muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes. Quando eu terminei o segundo grau, eu falei, mãe, eu tô voltando para casa, porque aqui já para mim não dá. E eu não tinha coragem de falar para ela, né, por que eu tava saindo dali. Voltei para casa e completei eu faço aniversário em janeiro, dia 30 de janeiro. Quando eu completei meus 19 anos, meu pai sempre insistindo em falar comigo.
Eu conversei com ele por telefone. Ele falou assim, filha, vem passar um tempo aqui comigo no Goiás, vamos conversar. E eu falei, não, é a hora de eu me entender com meu pai. Eu falei, tá bom, pai, eu vou. E eu, com 19 anos, vim para cá, para o Goiás, para passar 6 meses com meu pai. Eu cheguei aqui dia 15 de janeiro de 99. Foi bom para mim, porque eu me aproximei, mas fiquei muitos anos longe do meu pai, e eu sentia muita falta dele. E eu digo com certeza, sem sombra de dúvida, a presença do pai na vida de uma filha, na vida de um filho, é real. Por mais que eu culpasse meu pai, eu tinha uma mágoa, eu falei para ele mesmo, na época, a gente sentou, a gente conversou, e eu falei para ele, olha, eu te culpo por tudo que acontece na minha vida, por tudo. E eu demorei a entender, gente, que assim como José foi vendido lá no deserto para o Egito, ele, como Deus tinha um propósito, eu também entendi, muito tempo depois, gente, né, que eu também tinha um propósito. E que eu tinha que parar de culpar o meu pai pela situação que eu estava vivendo. Que se Deus tinha me permitido passar, era para que eu amadurecesse, era para que eu tivesse entendimento e maturidade para ajudar outras pessoas. É tanto que Deus colocou na minha vida outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, tiveram a família, né, destruída muito cedo, e Deus me permitiu passar a minha experiência, a minha história de vida para essas pessoas, que eu creio que ajudaram elas a entender propósito, entender que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falava com o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, e eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida. Então, não me permita desistir. Eu falava para o Espírito Santo, não me permita desistir, não me permita deixar de viver o que o Senhor tem para mim. Então, eu vim para cá quando eu conversei com meu pai, que eu perdoei ele, que a gente se reconciliou, gente, aquilo ali foi um bálsamo no meu coração. As portas começaram a se abrir para mim. Eu me senti realmente viva novamente. Porque eu senti uma opressão tão grande no meu coração, na minha mente, que eu não tinha coragem de contar para ninguém o que eu pensava, o que eu sentia. Então, logo assim que eu cheguei, que a gente conversou, a gente saiu muito, a gente se divertiu muito junto. Então, eu comecei a trabalhar. Eu falei, pai, eu não vou dar conta de ficar sem trabalhar, eu preciso trabalhar. Ele falou, não, fica aqui, vamos viver esse momento, porque não precisa você trabalhar, eu vou te dando as coisas que você precisa. Mas quando você já tem seu dinheiro, né, gente, não tem como você depender de uma pessoa, ficar dependendo, me dá R$ 10, me dá R$ 50, não tem como. Eu falei, não, pai, eu vou começar a trabalhar só para me juntar um dinheirinho aí que eu preciso continuar ajudando minha mãe. E ele falou, não, eu vou arrumar um serviço para ti. E ele arrumou um serviço para mim, eu fui trabalhar de cobradora, né, de uma empresa de ônibus que era lá perto da Girassol, Goiás, é aqui pertinho. E eu comecei a trabalhar de cobradora. Eu trabalhei mais ou menos 6 meses de cobradora. E aí eu fui assaltada, né, na passarela setor, um setor muito perigoso, né, de Brasília. E eu fui assaltada. Quando eu fui, né, o cara entrou dentro do carro, que assaltou o ônibus e tal, colocou a arma na minha cabeça. Eu falei assim, não, que isso não é para mim. Eu vou morrer aqui por causa de um salário. Não, não vou. Quando eu cheguei na empresa, eu pedi conta. Eu falei, não, não vou para trabalhar. Não dou conta de passar por isso de novo, é muito difícil. Aí o gerente falou assim, não, fala o seguinte, você quer trabalhar de despachante? Despachante é aquela pessoa que fica liberando os ônibus ali de dentro da garagem. E eu falei, e o salário? Ele falou, não, o salário é melhor. E você vai ficar parada num lugar, você vai ficar aqui na garagem, vai ficar mais tranquilo, você não vai correr o risco de passar por isso. Eu falei, não, é bom, vamos, né? Então eu comecei a trabalhar de despachante na empresa. E mais ou menos em julho, né, eu conheci o meu marido. Na época eu tinha 19 anos e ele tinha 17.
E a gente começou a namorar, eu comecei a namorar com ele, eu na igreja, ele não era crente, na mentalidade que com o passar do tempo ele fosse, né, aceitar Jesus e tal. Só que assim, é um dos. Hoje eu falo para minha filha e eu sempre ensino para os meus que realmente você que está dentro da igreja, você conhece a Cristo, você para você se envolver com pessoas que não tem a mesma base evangélica, assim, a mesma básica cristã, o mesmo conhecimento, gente, isso é muito difícil. E eu, na época, não, falei, não, eu sou da igreja, ele não conhece, mas com o tempo ele vai conhecer e ele vai para a igreja comigo. Eu tinha esse pensamento. E errei muito porque no meu pensar eu ia conseguir mudar ele. Olha a mentalidade. Começamos a namorar, meu pai e meus irmãos não gostaram, e eu falei, gente, eu tô só namorando, não vou casar com ele. Eu gostei dele, ele é uma pessoa boa, vou namorar com ele. E a gente começou a namorar, meu pai não gostou. Com o tempo, a gente continuou namorando, meu pai se irritou com aquilo, falou, olha, se você não me obedecer, eu vou ter que, né, não dá pra você ficar dentro da minha casa se você não me obedecer. Eu falei, mas pai, ele não, ficou muito chateado comigo e eu fui morar com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho também ficou muito chateado com a situação, achando que eu ia, né? Então, quanto mais você insiste numa situação, gente, quanto mais você bate de frente, pior é a situação. Porque quanto mais a minha família dizia para mim não ficar, para mim não namorar, mais eu queria ficar com ele. E aí meu irmão ficou muito chateado comigo e falou assim: olha, para você ficar na minha casa e não me obedecer, eu prefiro, acho melhor que você saia. E eu falei, então eu vou alugar um quartinho para mim, né? E ele falou, meu pai tá muito chateado com você, tá muito triste. E, e eu falei, não, mas, poxa, passei a minha vida todinha, meu pai não tava nem aí. E agora, porque eu quero uma coisa, ele não concorda. Então, o que que eu fiz? Eu fui e aluguei um quartinho para mim morar, um barraco para mim morar. Já tinha, né, ganhava meu salário e fui morar nesse barraco. E continuei namorando com meu marido. Com um certo dia, eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa para arrumar as coisas e tal. E o dono do barraco veio me cobrar, veio receber o aluguel, né? Eu passei o dinheiro do aluguel para ele, né? A esposa dele não estava em casa. E ele foi, eu estava na cozinha, entreguei o dinheiro, achei que ele ia embora. Quando eu virei, eu estava lavando a louça, quando eu virei, ele já estava em cima de mim. Foi para cima de mim para me atacar e, né, tentar alguma coisa. Eu comecei a reagir, né, e saí correndo de lá, da casa, saí correndo de lá. E o meu único intuito foi ir para casa do meu namorado. Cheguei lá toda desesperada, descabelada, chorando, e meu namorado estava em casa no dia, e ele falou: o que foi que aconteceu? Eu fui, contei para ele. E aí ele quis ir lá para fazer alguma coisa. Eu falei, não, não vai, não vai. E meu marido, na época, ele morava só com o pai, morava só os dois. E aí o pai dele falou assim, não, você não vai mais voltar para lá, você vai ficar morando com a gente. Então, assim, eu casei meio que nessa situação, gente. Eu não casei, e isso foi muito difícil depois. Foi muito difícil. Não foi uma coisa pensada, uma coisa planejada, uma coisa desejada. Não, eu estava namorando, surgiu isso e foi confortável para mim ficar lá com eles, né? E eu fiquei. Aí eu fui ficando, não, eu vou alugar uma casa para mim. E aí eu fui ficando, foi ficando, foi ficando. Acabou que a gente ficou e morando junto, todo mundo junto. E aí, né, a gente se juntou. Ele muito novo, eu 19 e ele 17. E a gente foi ficando, ficando, ficando. Isso, né? Fiquei mais uns 3 anos ainda, a gente morando junto. Eu engravidei da minha filha, Camille. Eu tive a minha filha com 23 anos, a Camille. Eu tive a Camille e a gente só junta, a gente não tinha casado ainda. Camille nasceu, foi uma bênção na nossa vida.
ela veio com os problemas de saúde também. A Camille passou da hora de nascer, teve sofrimento fetal. Foi mais uma luta que a gente, né, atravessou aí. E ela passou 5 anos fazendo tratamento. A Camille já tinha mais ou menos uns 2 anos quando eu, eu sempre ia na igreja, mesmo sem estar casada, mas nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de estar ali. Mas aquela falta de comunhão me incomodava. Eu não podia participar de nada da igreja, eu não podia fazer o que eu gostava de fazer, eu não podia. Então, estar ali em comunhão com Cristo, aquilo ali me incomodava muito. E eu comecei a falar: vamos casar, vamos casar. E meu marido: não, não quero casar. Eu falei: mas se você não quer casar, vamos separar então, porque eu preciso estar em comunhão com Cristo. E isso já está, né, muitos anos só morando junto, que isso está me incomodando. Com muita luta, ele casou. A gente casou. E aquilo ali para mim foi uma vitória, porque eu consegui estar em comunhão com Cristo, né? Isso foi uma bênção para mim. Então, a Camille, já com 1 aninho, ela teve a primeira convulsão com febre. Isso foi, assim, difícil. Eu continuava trabalhando de rodoviário. Eu saí de uma empresa, né, de uma empresa, da empresa que eu trabalhava, fiquei 2 anos nela, e eu fui trabalhar em outra empresa, a empresa Taguatu, que é de Águas Lindas. Eu estava trabalhando, na época eu trabalhava parando os ônibus na rua, gente, assim, um negócio meio que, hoje eu fico pensando: meu Deus do céu, como é que as pessoas suportavam isso? O despachante, ele parava o ônibus na rua, esperava o intervalo do ônibus da outra empresa passar, para poder liberar o ônibus, poder encher de passageiro para a empresa poder lucrar. E isso eu parava o ônibus ali no meio da rua, ficava ali na parada esperando o intervalo do outro ônibus. E o gerente da empresa da Taguatu me viu parada lá, né? Eu fui uma das pioneiras despachantes de Águas Lindas, porque eles não contratavam mulher para despachante. E o gerente viu, foi lá, me chamou para conversar e falou: menina, tu não tem medo de apanhar, não? Esses passageiros te bater? Porque tu é mulher, ele não te xinga. Eu falei: xinga. Manda eu embora, manda eu procurar o que fazer em casa, pergunta se eu não tenho louça para lavar, se eu não tenho marido para cuidar. Mas isso não me incomoda, isso não me perturba. E aí ele falou: não, pois eu vou te. Tu não quer ir trabalhar com gente, não? Eu te pago melhor. Quanto é o salário? Ele: é tanto. Eu falei: então eu vou. E eu fui para essa outra empresa, né, para ganhar mais. Quando eu cheguei na empresa, isso, gente, porque eu estava incomodando ele na outra empresa. Porque a Vastu, eu conseguia ficar mais tempo do que os outros despachantes com o ônibus parado. E isso eu estava conseguindo encher mais o ônibus de passageiro do que a empresa dele, do que o concorrente. Quando eu cheguei na empresa para trabalhar despachante, o gerente já não deixou eu ir para a rua. Ele falou: não, não quero mulher na rua, não quero despachante mulher na rua, não vai, deixa ela aqui dentro mesmo. E eu fiquei trabalhando mais 3 meses de cobradora lá. Foi quando eles me chamaram para administração, depois que eu fui para despachante. Depois, com muita luta, eles me permitiram ir trabalhar despachante, porque o salário era melhor. Então, assim, eu fiquei entre essa troca de trabalho, né, o nascimento da Camille, o problema de saúde dela. Eu vivia mais no hospital com ela lá do que em casa. O gerente da empresa, ele foi uma pessoa muito boa na minha vida. Deus foi trabalhando essas pessoas na minha vida, graças a Deus. E ele foi muito bom, porque todas as vezes que precisava sair, ele não tinha coragem de descontar no meu salário. Ele: não vou descontar, Marta, você está aí nessa luta com sua filha. Então, a Camille foi uma criança muito doente. Durante 5 anos, a gente vivia mais no hospital do que em casa. Então, assim, foi uma luta, mais uma luta que Deus nos permitiu passar. E aquilo ali foi trazendo mais fé no meu coração e na minha mente. Sabendo eu que Deus estava no propósito. E era, assim, uma luta, porque eu ficava entre a casa da minha sogra, entre o trabalho, que eu tinha que trazer a Camille, deixar ela na casa da moça perto do meu trabalho, e ia para o trabalho, saía da casa do trabalho, ia lá na casa da moça ver ela na hora do almoço, pegava ela no final do expediente, 5 horas, 6 horas, levava para minha sogra. Gente, isso tudo de ônibus, muito longe de um lugar para outro. Mas Deus foi me dando, né, força, graça, e eu fui passando. Eu fiquei ainda nessa empresa 14 anos.
fiquei trabalhando. Não, minto, 12 anos. 14 anos eu fiquei o total de rodoviária. Quando eu completei 14 anos, eu estava conversando com um colega um dia, e ele falou assim, gente, quem entra nessa área não sai mais. E eu, vendo aquela situação, falei, gente, eu não quero viver isso, não quero passar minha vida toda no meio da rua, dessa forma aqui, não. Eu quero outra coisa para minha vida. Eu falei, vou tentar, né, na área da enfermagem, que eu achava isso muito lindo. Eu falava, gente do céu, a enfermagem é muito linda, você trabalha, cuida de pessoas, ainda desenvolve, né, financeiramente, você ganha bem. Pensando eu na época. E aí eu fui, tava uma situação eu passei situações muito difíceis na rua, como eu era mulher, passei situações de pessoas querendo realmente me agredir fisicamente, agredia com palavras, mas eu já tinha desenvolvido algo na minha mente de não eu filtrava aquilo ali, eu não recebia aquelas palavras. Então as pessoas falavam, eu pensava assim, não, se não encostar em mim, tá bom. Enquanto não encostar, tá bom. Mas para quem, eu não sei se vocês, onde vocês moram, já viram uma situação dessa, é muito difícil. Para a mulher entrar na área que só homem atua, é muito difícil, gente. Então, para mim foi muito difícil, porque eu fui pioneira, eu fui uma das primeiras mulheres, e as pessoas tinham dificuldade de me ver naquela situação ali, né? E eu falei, não, eu não quero isso para minha vida. Eu passei por situações realmente de colegas ter que intervir, vir empurrar pessoas, ou me tirar do local para não ser agredida por pessoas, por homens, né? Que queriam me bater por causa do ônibus que estava atrasado, um ônibus que quebrou. Tudo era culpa do despachante. Ah, o ônibus não veio, culpa do despachante. O cobrador não chegou, culpa do despachante. O motorista não veio, culpa do despachante. Então, tudo aquilo ali era culpa de quem estava ali no terminal liberando os ônibus, né? E eu passei muitas situações difíceis, mas Deus sempre cuidando de mim, sempre me tratando assim de uma maneira especial, assim, me cuidando bem de perto. Sempre tinha alguém ali que me socorria, sempre tinha alguém que me ajudava, né? Então, assim, o que eu mais amava na época que eu trabalhava despachante, eu trabalhei num terminal chamado Morada da Serra, que é aqui pertinho, eu trabalhei muitos anos lá, acho que uns 5 anos lá. Eu amava os velhinhos. Eu sempre amei os velhinhos, gente. Até mesmo na área da enfermagem, sempre amei os velhinhos. Então, os velhinhos chegavam e falavam assim: eu quero ir lá na Ceilândia, que era a cidade. Eu quero ir lá na Ceilândia, eu vou lá comprar meu pão. Que eles tinham passagem livre. Eu falava: então, vozinho, vai lá atrás, lá, que aqui na frente fica muito cheio. E eu sempre amava os velhinhos. Os velhinhos já iam atrás de mim. Eu quero ir lá para tal lugar, já pedia para mim abrir o ônibus lá, para eles poderem ir. E eu ganhava muita coisa dos velhinhos, gente. Natal, Ano Novo, meu Deus, era galinha, era porco, era abóbora, era manga. Os velhinhos traziam tudo para mim. E eu, né, cuidava muito bem deles. Então, quando eu decidi sair da enfermagem, todo mundo da área de rodoviária, todo mundo falava, gente, tu é muito louca. Tu tem, né, o salário aqui não é ruim, por que que tu vai ser daqui? Tu já conseguiu o teu espaço, todo mundo te respeita. E eu falei, não, mas eu quero mais para minha vida. Eu não quero ver isso aqui. Eu não quero morrer, né? Isso aqui, para mim, isso aqui não dá. Eu quero desenvolver, eu quero fazer outra coisa. E eu comecei a fazer o curso na área da enfermagem. Quando eu saí da empresa, né, eu pedi para me mandar embora, não mandaram. Eu falei, não, pois eu vou pedir conta. Eu pedi conta porque eu já estava esgotada psicologicamente daquela situação. Eu pedi conta, fiz um acordo com a empresa e eu peguei e falei, não, eu vou pagar logo meu curso todo, porque senão eu não faço. E eu saí da empresa, né, conversei com meu marido e ele falou assim, não, vamos, vamos fazer o seguinte, você sai, eu vou aguentando aqui e você faz esse curso aí. Eu falei, tá bom. Eu saí da empresa, eu paguei logo o curso à vista, porque eu já tinha começado uma vez e desisti. Falei, não, vou fazer de novo. E comecei novamente, paguei, para mim não ter que desistir. Só que no meio do curso, gente, foi ficando difícil, porque eu desempregada, né, parada dentro de casa, tinha que comprar material, tinha que comprar as coisas para a gente fazer os treinamentos, e eu não tinha recurso, e o salário do meu marido era muito pouco, tava dando mal para suprir dentro de casa. E eu vi uma oportunidade, né, que eu via
a lanchonete do curso vazia, não tinha ninguém ali vendendo lanche. E eu vi naquilo uma oportunidade. Eu falei, não, gente, eu sei fazer bolo. Olha como é que Deus trabalha. Refletindo, muitas das vezes, pensando no que eu passei, tudo, gente, olha, tudo que você passa, um dia, aquilo ali que você passou vai te dar condições de viver algo mais na frente. Te prepara para algo mais na frente. Porque tudo que eu vivi lá em São Luís, ó, eu aprendi a fazer bolo com a moça a dona da casa que eu morava. Ela me ensinou a fazer bolo, ela me ensinou a fazer doce, ela me ensinou a arte de confeitaria, ela me ensinou. Então, eu aprendi muita coisa que quando eu precisei, né? Quando eu estava fazendo o curso, eu usei todo aquele aprendizado que eu passei lá, mesmo com toda dificuldade, eu aprendi, eu usei quando eu precisei. Então, eu vi a lanchonete vazia, eu vi uma oportunidade de vender lanche. E eu falei, não, eu sei fazer bolo, o que eu não souber eu aprendo, eu vou, né, na internet eu vou fazer e vou vender. E eu chamei o dono da escola e falei, olha, Evandro, eu tô vendo que a lanchonete está vazia, eu tô desempregada, eu preciso de dinheiro para comprar as minhas coisas, material, uniforme, essas coisas, porque eu não tenho. E deixa eu vender lanche ali na lanchonete. Aí Marta, pode vender, não tem ninguém mesmo, eu não tenho pretensão de botar agora, pode vender. E eu falei, tá bom. E assim eu fiz. Eu comecei a fazer bolo, comecei a fazer torta, caldo. Então eu fazia durante o dia os lanches e à noite eu ia para o curso. No intervalo, eu corria para a lanchonete, eu já chegava lá com tudo, gente, com as panelas, com tudo, deixava lá na lanchonete. No intervalo, eu corria para lá e ia vender os lanches. E aquilo ali fui crescendo. Eu fui crescendo. E eu comecei a vender lanche, bolo, e o pessoal gostou. E aí eu fui começando, né, ter um lucro bom. Eu falei, não, gente, que tá bom o negócio. E isso eu fui desenvolvendo. E fui, gente, fui ganhando dinheiro, ganhei dinheiro, viu? Foi muito bom. Só que o dono da escola viu que realmente tinha um fluxo muito grande. Eu não estava dando conta dos alunos, porque era eu ali na lanchonete, né? E a escola era muito grande. Então eu não estava dando conta. E cada vez eu aumentava mais, aumentava os bolos, as tortas, os caldos, e não dava para suprir. E eu comecei a ganhar dinheiro. E ele começou a ver. Ele, rapaz, ali tá dando dinheiro. E aí ele me chamou para conversar. Ele falou, Marta, eu tô vendo que você tá vendendo bem. E eu falei, tô vendendo bem. Ele, pois é, eu queria saber se não tem como você me dar tipo, um aluguel, né? Um dinheirinho aí, porque eu vejo que você tá desenvolvendo ali. Eu falei, não, tá bom, eu dou sim. Aí comecei a tirar por semana. Eu tirava uma porcentagem e passava para ele. Só que ele foi crescendo o olho, falou: não, aquilo ali dá para mim, né? Dá para me desenvolver. E ele foi me chamou, falou: Marta, eu vou precisar da lanchonete, que eu vou precisar botar um lanche ali, tô precisando, tal, de aumentar os meus recursos. A casa é sua, faça como você quiser. E eu comecei a levar dentro do carro. Meu marido ia comigo, me deixava, e eu, nesse, nesse tempo, gente, eu terminei o curso com o dinheiro dos lanches. Eu comprava, ajudava em casa com o dinheiro dos lanches. Antes de eu terminar o curso, mais ou menos um ano antes de eu terminar o curso, eu estava já finalizando, estava fazendo os estágios já. Eu consegui um emprego de cuidadora, né? Comecei a cuidar de um senhor, né, na Asa Norte, com os lanches, que dá muito trabalho mesmo, e vou ficar só com esse idoso. Com esse idoso, eu fiquei mais ou menos 6 anos. Eu terminei o curso e continuei cuidando dele, e eu comecei a ganhar dinheiro. Gente, comecei a ganhar dinheiro. Meu Deus, como eu ganhei dinheiro. Eu cuidava desse idoso, pegava esse plantão, eu peguei outro paciente no hospital, eu não vivia mais em casa, né? Nesse tempo eu não vivia mais em casa. É, Comecei a ganhar dinheiro, mas eu comecei a perder o vínculo com a minha filha, com a minha casa, com o meu marido.
E eu não percebia, porque minha visão era ganhar dinheiro, queria ganhar dinheiro, queria ganhar dinheiro. E aquilo ali, ao mesmo tempo que me ajudou, me atrapalhou muito. Porque eu achava, o meu eu estava tão inchado que eu achava que eu não precisava mais de ninguém. Às vezes meu marido falava uma coisa e eu falava assim, não, meu eu dou conta. Ah, tem que fazer isso. Eu falava assim, meu eu acho que meu eu dá conta. Eu não tinha tempo para ir para a igreja, eu não tinha tempo mais para minha casa, para meu marido, para minha filha, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aquilo ali foi me esfriando, assim, sabe, meu âmbito familiar. E a gente foi, eu e meu marido, temos dificuldade até de conversar. E eu não via como aquilo estava fazendo mal, não via. E isso trouxe uma quebra no meu casamento. A gente teve uma situação difícil, né, por falta de entendimento, por falta de sabedoria minha, né, e não tinha entendimento espiritual, sabe, que eu estava buscando. E até isso eu estava longe, né, da igreja, estava longe da obra, né, e isso foi esfriando. Foi quando a gente separou, né, ficamos 1 ano separados, eu e meu marido. E isso foi muito difícil para a Camille, né? Eu errei muito nessa época com a minha filha, né? Foi muito difícil para a gente. Com 1 ano que a gente ficou separado, gente, é muito difícil. Separação, eu costumo falar que é muito mais fácil você iniciar uma relação do que você iniciar um recomeço com a mesma pessoa. E eu tenho 23 anos de casada, durante esses 23 anos a gente teve 2 separações. Separei 2 vezes do meu marido, foi muito difícil, cada uma delas trouxe consequências para nossas filhas, e eu me achava superior, porque eu não precisava dele para nada. E eu fui tirando, gente, do meu marido a autoridade de cabeça. Eu fui tomando para mim e ele foi permitindo também, porque ele via eu crescer e ele falava assim: não, ela dá conta. E isso hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu vi o quanto eu errei na minha relação com meu marido, né? Eu costumo falar sempre que a gente conversa, eu sempre falo para ele que quando um casamento acaba, não é culpa só de um, é culpa dos dois, porque é 50% de cada um. Ele teve a culpa dele e eu tive a minha culpa, né? E isso é muito difícil, né? E eu já tinha um trauma da minha família, do meu pai. E eu ficava o que mais me doía na época, quando eu estava separada do meu marido, era de ver a minha filha longe dele e aquele convívio que ela tinha e eu lembrar o que eu passei, eu falava, gente, eu passei tanta coisa difícil longe do meu pai, porque não é só por falta da presença do pai, mas aquela autoridade ali dentro de casa faz uma falta, gente. Aquele convívio faz uma falta. Porque às vezes você está conversando com tua filha aqui, ela te desobedece e às vezes você até dá conta de corrigir, mas o pai ali presente, ele vai dar um reforço para aquele ensinamento. E eu, na época, não tinha, porque eu achava que o meu eu dava conta de tudo. E isso me atrapalhou muito. Porque muitas das vezes, eu tirava a autoridade do meu marido, né, por achar que eu dava conta de tudo. E dava conta mesmo. Só que eu esquecia do espiritual, que aquilo ali não era o que Deus ensinava, né? Eu ultrapassava os limites e achava que estava bom, porque eu dava conta, eu trabalhava, né? Fora, eu cuidava da minha casa, eu cuidava da minha filha, eu fazia tudo, dava conta. E isso me fez muito mal. Então, essa luta que eu tive me ensinou
muito hoje. Hoje, a maturidade que eu tenho, meu casamento hoje em dia é muito melhor. Hoje, a minha conversa com meu marido é muito melhor. Hoje, a minha conversa com as minhas filhas é muito melhor. E eu entendi que o propósito que Deus tinha na minha vida era de superar, era de ter essa experiência para me passar. E o que eu passei na separação com meu marido, na situação que eu passei com ele, eu já pude ajudar muitas pessoas. Esse ensinamento que eu aprendi, eu pude ajudar outras mulheres, né? Esse meu testemunho, eu já pude ajudar outras pessoas a mostrar a pessoas que achavam que o eu delas dava conta de tudo, que não precisava, não precisa de homem, não precisa de marido. Precisa sim, gente, a gente precisa. A gente precisa estar junto, a gente precisa do marido ali como cabeça, a gente precisa do marido ali para nos ajudar, para incentivar. O nome do meu marido é Domingos. Estamos aí 23 anos nessa batalha, né? Separei 2 vezes do mesmo marido e estamos juntos aí. E hoje eu vejo quanto a nossa relação é boa, o quanto o que eu queria, o meu entendimento era o seguinte, que com o passar dos anos eu ia conseguir mudar ele. Só que até entender que quem faz essa obra é o Espírito Santo, eu sofri muito. Eu sofri demais. Quando eu comecei a colocar na mão de Deus a transformação, a mudança, a libertação do meu marido, eu comecei a viver melhor. Quando eu tive entendimento de falar com o Espírito Santo, que ele mudasse ele, que ele transformasse ele, que ele me ajudasse com o meu marido, foi que eu tive o entendimento que eu não, nem minhas ações, nem minhas palavras conseguiam mudar o meu marido. Só o Espírito Santo de Deus consegue nos mudar. Só o Espírito Santo de Deus começa a convencer a nós mesmos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e a gente consegue mudar. Então, quando eu tive esse entendimento, gente, minha vida começou a mudar. Então, eu comecei a trabalhar muito. E com esse trabalho, eu conheci pessoas que já trouxeram outros trabalhos, e eu fui desenvolvendo. E sempre tive 2 empregos, gente. Desde quando eu entrei na área de enfermagem, eu sempre tive 2 empregos. E isso nos engana, porque eu achava que só dava conta de cuidar da casa, de suprir as necessidades financeiras se eu tivesse 2 empregos. Mas ao ter esses 2 empregos, a minha ausência dentro de casa era grande. Eu fazia uma falta na vida diária do meu marido, na intimidade com o meu marido, com as minhas filhas, com a minha família. E a mulher, gente, ela é a coluna da casa. O marido, ele é a cabeça, mas a mulher é a coluna. Quem vira a cabeça é a coluna. E a mulher, ela tem que ter esse entendimento, que ela precisa, sim, estar ali junto, que ela precisa estar convivendo, que ela precisa estar ajudando. A gente, sem deixar de ser a mulher independente, trabalhadeira, sem deixar. Só que a gente tem que ter esse entendimento que a família da gente precisa que a gente esteja mais próximo. E eu sonhava com isso. Eu não conseguia desligar dos 2 empregos por causa do financeiro, porque realmente ajudava, desenvolvia as coisas dentro de casa, a gente conseguia trabalhar. E eu não entendia, o que eu não entendia era que dava para fazer isso, né? Dava para ter os 2 empregos e tá mais dentro de casa. Então eu comecei a falar com Deus isso. Eu quero ter condição financeira particular, sempre tiveram plano de saúde, sempre tiveram uma vida mais confortável, porque eu não queria que elas passassem as privações que eu passei, né? Eu lutava para isso. E eu comecei a falar com Deus a respeito disso, Senhor, eu quero ter uma renda que eu possa estar mais dentro de casa, que eu possa ajudar o meu marido, mas que eu possa estar com ele em casa, que eu possa estar com minha filha em casa, que eu possa estar ajudando em casa. Então, eu estava eu trabalho numa clínica de nefrologia na Asa Sul e estava com uma criança. Eu fiquei com essa criança 1 ano e 7 meses, desde quando ela nasceu até 1 ano e 7 meses. E eu fiquei com ela. E uma certa noite, e assim, eu desenvolvendo esses 2 empregos, né? Eu, uma vez conversando com o Wagner, ele falou sobre a marca da paz.
falou sobre o projeto, e eu falava assim, menina, isso aí é enrolação, isso aí é conversa. E eu falei, não, vou deixar isso para lá, porque isso aí é só balela. E a gente já é tão acostumado de ver tanta coisa na internet, tanta conversa, tanto trabalho. Eu falei, isso é balela, isso não dá certo. O que dá certo é que isso aqui, é eu estar trabalhando, ter 2 empregos, é o que desenvolve. E comecei, né, eu sempre falando com Deus, assim, eu queria ter uma renda, mas uma renda que eu possa ficar mais em casa. E quando foi uma noite, né, e isso o Wagner sempre falando comigo, gente, e isso foi agora no mês de, isso foi em maio, ele sempre falando comigo desse ano, falando sobre o projeto, e eu falando, gente, isso é conversa. E eu desenvolvendo esses 2 empregos, né, na clínica e com essa criança. Só que eu chegava em casa muito tarde. Eu entro lá na clínica às 6h30 e eu trabalho até 1h15 da tarde. E eu saía da clínica, eu tinha até 1h40, 1h50 para estar no Noroeste, que é mais um bairro mais, né, afastado da Asa Sul. Eu tinha que estar lá 1h40, 1h50 e eu ficava de 1h50, 2h da tarde, até 9h, 10h da noite, com essa criança. E saía de lá e vinha para casa. Acordava de novo, 4h e pouco da manhã, e isso era meu ciclo de vida. E só folgava no domingo, como folga, né? Folga até hoje, trabalho de folga no domingo. E sempre falando com Deus, Senhor, eu quero um trabalho, mas que eu possa ficar mais em casa, que eu possa continuar com a vida que eu dou para as minhas filhas, mas com, com um trabalho mais em casa. Quando foi uma noite, eu não contei isso pro meu marido, ele vai ver nesse vídeo, eu, muito cansada, a gente chama a Ponte da Barragem, que é uma. A gente realmente atravessa a ponte, gente, para sair de Brasília para entrar no Goiás. Descendo essa ponte, eu sempre tive muito medo de dormir, né, no volante, porque realmente você vem cansada, né, sobrecarregada, e é uma viagem que a hora que eu vim era muito tranquila, não tinha trânsito, e eu sempre falava, quando eu chegava lá em cima, eu falava, Jesus, não me deixa dormir, não me deixa dormir, já vinha bocejando, cansado, não me deixa dormir, Jesus, não me deixa dormir. E eu procurando um recurso de sair de lá, mas não achava, não tinha um meio, né, de eu sair. E uma noite eu desci a ponte da barragem. Quando eu estava chegando já no início da ponte, eu cochilei. Eu sei por que eu cochilei, porque quando eu acordei, eu já estava mais na frente e eu acordei assim meio que atordoada e eu falava assim, onde é que eu tô? Até eu me situar onde eu estava, assim, demorou segundos, assim. E aí foi quando eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. Foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, não, eu não dou conta de ficar nesse emprego. Tá difícil demais. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu não vou mais ficar lá. Mas eu também falei para ele, não falei para ele o motivo da decisão. Ele falou, não, sai mesmo. Realmente tá pesado para você. A gente dá conta, a gente dá conta. E aí eu fui, né, fui sair de lá, do neném. Fiquei só na clínica. Mas aí o recurso que eu tinha de lá fez falta. E aí o Wagner, vamos, Marta, vamos tentar, vamos tentar. E aí quando eu decidi conhecer a marca da Paz, o Wagner falava, vamos tentar. E eu falava, Wagner, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar os produtos, eu vou usar os produtos, se eu ver que realmente funciona, eu vou entrar. Porque a gente já está cansada de coisas que não funcionam e promessas e não funciona, não dá certo. E ele, então tá bom. E eu comprei os produtos, né? Ativei, comprei os produtos e comecei a usar. Gente, comecei a gostar. Me apaixonei logo pelo óleo de ozônio. Falei, gente, isso aqui é vida. Isso aqui é maravilhoso. Eu realmente, isso aqui funciona. E ele falou assim, Marta, vamos conhecer a fábrica? E eu falei assim, ué, eu tava de férias, né? Foi em julho. Eu falei, vamos conhecer, eu tô de férias, né? Vamos lá. E a gente foi conhecer a fábrica. Gente, ali foi um divisor de água para mim. Conhecer a fábrica foi assim algo maravilhoso para mim. Eu fui, a viagem já foi uma bênção, foi maravilhosa. Eu conheci, gente, quando eu sentei naquela mesa,
com o Eduardo Batista, com a dona Valdirene, com, com aquele povo, com energia assim, diferenciada. Quando eu sentei naquela mesa, que a gente começou a conversar, que eu vi como é que eles tratam as pessoas, eu falei, gente, isso aqui é lugar da gente viver. Uma empresa que os donos sentam na mesa contigo, divide o café contigo, conversa contigo como se estivesse conversando com o melhor amigo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu me senti acolhida, eu me senti ali, sabe? Eu falei, gente, isso aqui, eu quero isso aqui para minha vida. Eu quero isso aqui para mim. Isso é bom demais. Então, aquela visita, gente, você que nunca visitou a fábrica, você que não conhece, né, a dona Valdirene, o Eduardo Batista, nosso senhor, vocês que não conhecem, gente, vocês precisam ir. Vocês precisam sentir aquela energia, vocês precisam estar lá para vocês ver como aquilo ali faz uma diferença na tua mente. É como se desse um estalo na sua mente. É muito, muito, muito bom, né? Então aquilo ali foi o divisor para mim. Eu já voltei de lá com outra energia, com outra visão. Eu falei, Wagner, vamos tomar isso, vamos fazer isso. E o Wagner falou, nossa, então bora. E ali eu fui, gente, desenvolvendo. E eu faço vídeo, eu faço, mas eu fico muito nervosa. Eu me embolo com as palavras. E eu, para mim, para um vídeo funcionar, prestar, gravo ele umas 10 vezes para ele poder sair bom. E eu comecei a trabalhar, e eu falei, vamos apresentar, vamos. E aí eu fiz uma apresentação aqui em casa, que na época o Maicon, meu irmão, estava de férias por aqui. Eu convidei ele, na verdade, só para lanchar aqui em casa. Como eu estava, né, fazendo essa apresentação, e eu fiz uma mesa de lanche. Falei, mano, vem aqui em casa, eu vou fazer uma apresentação aqui, mas vem lanchar. Eu fiz uma mesa aqui bonita. E o Maicon veio também, né? O Wagner fez a apresentação de negócio, foi uma bênção. A minha cunhada Elisângela fez o cadastro, o Michael fez o cadastro, e a gente começou a desenvolver. Eu falei, gente, isso aqui é bom. E eu comecei a postar no WhatsApp, e as pessoas começaram a se interessar, e aí, só que assim, eu não tinha o recurso. Eu não tinha, eu estava parada, eu só estava na clínica. Eu estava com 2 empréstimos na clínica na época, e eu estava sem dinheiro, sem recurso. E eu ficava, Wagner, vai dar certo, mas eu tô sem dinheiro, não tenho como comprar as coisas. E o Wagner, não, Marta, tenha fé, vai perseverando que Deus vai te ajudar. E eu tinha um limite pouco no meu cartão de crédito. E aí comprei o kit, fiz o meu top 500, vendi os produtos, mas ainda não deu para mim desenvolver daquele top 500, aqueles produtos, né? Tirar, porque o que a gente vende, assim, não deu para, né, para a gente desenvolver o trabalho. E eu falei, não, eu vou comprar de novo. Aí comprei de novo no cartão de crédito, parcelei, aí comecei a comecei a ver o lucro, comecei a desenvolver e ver o lucro também, ver o painel, começou a desenvolver, e aquilo falou, gente, que isso aqui é bom, isso aqui é bom, dá para, né? E o meu marido falando, não, isso aí não, né? Ele falava assim, tu fala mais do que, eu não vejo tu ganhar dinheiro, e tu fica falando, falando, falando. Eu falei, não, mas calma, eu vou ter dinheiro, calma aí. E ele não botava fé, né? Não bota fé até hoje. Mas enfim, mas eu já estou mais desenvolvida. Então, e eu fui no terceiro top 500, né? Terceiro mês, eu falei, Camille, falei para minha filha, filha, compra para mim, me empresta teu cartão de crédito. Já não tinha limite, né? Eu já tinha acabado meu limite, e aí eu falei, compra para mim, para me fazer meu top 500. Aí eu cadastrei ela também, e ela começou a vender no estúdio dela, que inclusive, gente, minha filha tem 20 anos, ela já é empreendedora também, ela tem o estúdio dela, é design, sou muito, assim, tenho muito orgulho da minha filha, a que mais me apoia, que mais me ajuda, que mais me incentiva, minha parceira mesmo, tenho muito orgulho dela, muito, muito orgulho dela. Então, e ela foi me ajudando, ela, não, mãe, vai lá, você vai conseguir. E ela começou a vender também, né? E, gente, no dia 11 de agosto desse ano, eu tive uma reunião com o Altamir, foi no dia de aniversário da Giovana. O Altamir, né, a Evelyn, a Kátia, o Wagner, a gente teve uma reunião
Gente, e ver como pessoas que já estão lá num nível muito maior, ver pessoas que já estão já desenvolvidas, tratar você por igual. Eu falei, gente, realmente eu tô na empresa que eu sonhava, tá? Porque você trabalha, não é que você busca, eu quero que a pessoa me veja, que a pessoa olhe para mim. Não, mas você está em um trabalho, numa empresa, que você vê que aqueles que já estão desenvolvidos, que já conhecem o trabalho, te olham por igual, te olham no olho. Eu acho isso do Altamir, assim, extraordinário, que ele liga a câmera e fala assim, fulano, eu tô te vendo. Gente, às vezes, Altamir, você não tem noção do tamanho que esse eu tô te vendo faz para a pessoa, sabe? A Kátia, meu Deus, como a Kátia teve paciência comigo. Kátia, que Jesus Cristo te abençoe grandemente. Você é um tesouro de pessoa. A Evelyn, gente, que trata você por igual. Você manda uma mensagem, a pessoa tá ali ao seu dispor, que ela, não, peraí que eu não sei, mas eu vou já saber. Gente, é o diferencial. O Wagner, para mim, às vezes ele né, tá. Lógico, nem toda hora todo mundo pode te atender, toda hora a pessoa pode. Mas ele fala: não, eu tô ocupado aqui, mas daqui a pouco eu te respondo. Então, assim, tudo que eu vivi hoje, tudo que Deus fez, todo o projeto que Deus planejou para mim, tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida financeira, como familiar, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Hoje eu congrego, eu faço parte do grupo de senhoras, e que nas quinta-feira a gente tem reunião do PG, a gente está junto. Eu estou numa igreja abençoada de pastores que realmente também olham para a gente e falam assim, eu estou te vendo, que se você falta, se você não está lá, ele fala, cadê você? O que está acontecendo? Né? O grupo de senhoras, né? Que a igreja é muito grande, pastor, e pessoalmente não pode, mas muitas vezes as senhoras, cadê você, Marta? Estão te buscando. A marca da paz, para mim, foi um divisor de água. Aquele dia, no dia 11 de agosto de 2023, aquela reunião, Altamir, Evelyn, Kátia, Wagner, foi um diferencial para a minha vida. Porque eu vi que ali eu podia desenvolver algo, eu podia chegar onde eu realmente podia almejar chegar, sabe? E eu vou ser um diamante. Eu vou ser um diamante. Eu vou chegar lá. Eu não pude estar no resort agora, porque realmente eu estava me organizando. Eu terminei de pagar os empréstimos que eu estava devendo em julho, agosto. No setembro foi a última parcela que eu paguei minhas dívidas e eu comecei a desenvolver melhor minha vida financeira. Gente, mas foi um diferencial na minha vida, aquela reunião. Então, assim, aquela conversa que o Altamir teve, estava no aniversário da Giovana, ele conversou também com a Giovana, ele, né, deu um presente para ela, porque era o aniversário dela, e ver que vocês tratam a gente por igual, gente, aquilo ali foi um diferencial na minha vida. E eu que às vezes eu queria que as outras pessoas entendessem, quem está entrando no negócio, quem está começando aqui na Marca da Paz, é que realmente, gente, vocês têm que começar e ver que aquilo ali é um negócio seu, que você precisa realmente se esforçar para começar. Então, os 3 primeiros meses, realmente, eu não tinha recurso. Mas se você foca, se você tem um objetivo de crescer, de desenvolver, Deus te dá a condição. Deus te dá, abre portas para você desenvolver. E quando eu fiz meu terceiro top 500, eu já comecei a fazer, eu já não precisei tirar mais dinheiro do bolso. Eu já, com o meu próprio bônus, eu já comecei a fazer meu top 500. Com o lucro dos produtos que eu vendi, eu já comecei a desenvolver. Eu comecei a guardar dinheiro. Vocês têm ideia de quantos anos fazem que eu não guardava um dinheiro? Hoje eu tenho condições de pegar um dinheirinho e guardar e ter uma reserva. Isso era o que eu mais almejava na minha vida, ter como tirar ali, ter uma reserva, ter um dinheirinho que se eu precisar, tá ali, entendeu? E a marca da paz me proporcionou isso. Eu continuo na área da enfermagem, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas, eu amo ter esse contato com pessoas. O meu trabalho na área da enfermagem me faz bem, me faz bem. Mas não me dá
a minha realização financeira. Realmente, a gente é muito desvalorizado financeiramente. Mas a marca da paz, além de me aproximar também de pessoas, de ajudar pessoas, de mudar a vida de pessoas, hoje eu tenho clientes que já me mandam mensagem, me mandam foto de olha aqui como é que estava aqui a ferida e melhorou, olha como é que estava o meu cabelo e melhorou. Hoje eu tenho, já tenho um cliente fixa de Charme Advance, eu tenho um cliente de óleo de ozônio, eu tenho um cliente fixo de chá detox. Gente, e você vai fazendo, desenvolvendo, e aquele trabalho de que o Altami falou a respeito do cuidado do cliente, né? Da venda e o pós-venda, né? É muito importante. E hoje eu faço esse trabalho. Eu vendo o produto, depois eu mando mensagem para o meu cliente, falo, e aí, como é que você tá? Tá usando? Tá lembrando de usar? Tá desenvolvendo? Tá melhorando? E isso faz toda a diferença com o seu cliente. Conhecimento muito grande. E às vezes eu tô indo para o trabalho e começa, né, a apresentação e eu fico às vezes chateada de não poder estar ali cara a cara ouvindo tudo, mas eu boto o fone, eu boto a touca lá no trabalho, eu fico ouvindo a apresentação e isso tem feito a diferença na minha vida. Muitas das vezes eu até pensei em desistir por conta do financeiro, mas quando você tem propósito, quando você tem fé, quando você crê que Deus tem algo melhor para você, quando você realmente impõe isso, porque a escassez que eu estava vivendo, gente, é o que muitos vivem. E hoje eu não tô, nossa mãe, vocês não podem me pedir pix não, gente, que eu não sou diamante, não. Mas hoje eu já tenho uma reserva. Hoje eu já posso sair ali, comprar um lanche para minha filha. Hoje eu já posso ali na farmácia comprar um remédio para minha filha. E tenho sido bênção na vida da minha família. E a marca da paz fez o diferencial na minha vida. Deus, hoje eu entendo que Deus me trouxe esse propósito. Deus me fez passar por muitas situações difíceis para amadurecer espiritualmente e como pessoa. E me trazer a marca da paz, me trazer até aqui, só Deus, para me dar essa oportunidade. E a marca da paz na minha vida tem sido um diferencial. As, todas as APMs têm sido um diferencial. A Evelyn na minha vida foi um diferencial, a Kátia, o Wagner, as apresentações da Altamir, e conviver nesse âmbito assim de união e ver que você não precisa passar por cima de ninguém para crescer. E isso, para mim, na enfermagem tem muitos que, infelizmente, tentam derrubar você para crescer em cima do teu trabalho, ou te diminuir para crescer. E aqui não. Equipe Águia, não existe isso. Equipe Águia, para você crescer, você tem que trazer todos que estão contigo e crescer junto. E isso, para mim, tem sido uma bênção. Então, é isso que eu tenho para falar da minha vida. Desculpa aí se eu falei demais, eu falo demais mesmo, mas a minha vida hoje, eu estou muito feliz com o que eu vivo, com o meu casamento, meu marido tem se tornado uma bênção na minha vida, meu marido, assim, quando eu coloquei na mão de Deus, do Espírito Santo, quando eu descansei, gente, quando eu entendi que as minhas palavras, que o meu comportamento já não mudava mais, o modo do meu marido me tratar, das minhas filhas, que o Espírito Santo é que age, gente, eu vivo em paz hoje. Então, o meu casamento hoje, graças a Deus, está em paz. A criação das minhas filhas hoje, graças a Deus, está em paz. E a minha vida financeira está desenvolvendo. Não está onde eu quero, mas o próximo eu vou estar lá, em nome de Jesus. Eu sou bronze hoje, mas eu vou ser diamante, em nome de Jesus. Eu não tenho todo o conhecimento que eu almejo, mas eu vou aprender com a Altamir, com a Evelyn, com a Kátia, com vocês.
com os cafés com sabor, não posso estar vendo, mas eu boto meu fone e ouço, e cada testemunho para mim também tem sido um diferencial. Então, gente, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado por cada testemunho, obrigado por cada palavra, por cada aprendizado. Altamir, você realmente é uma bênção na vida de todos nós. Você é uma pessoa que tem feito a diferença na vida de todos nós. Assim como nós temos que aprendido que nós temos que ser a diferença, nós temos que ser diferenciados, nós temos que ser bênção na vida das pessoas. E é o que eu falo, quando eu estou vendendo um produto, olha, esse produto, vai ser uma bênção na tua vida. Então é isso que eu quero plantar todos os dias, na vida da minha família, dos meus clientes e daqueles que estão ao meu redor. Eu quero sempre ser melhor para essas pessoas. E eu louvo a Deus por tudo. Louvo a Deus pela oportunidade. Obrigada, Altamia. Obrigado a Evelyn, Kátia. Vocês são, ó, uma bênção na minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. E tem sido um diferencial para mim. Louvado seja Deus. E eu queria só agradecer, né, dar honra ao meu Deus por tudo que aconteceu, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por tudo. E obrigado. É isso. Altamir, a palavra está com você. Bora, bora, bora. Eu achei engraçado agora, não sei se foi no meu, ela fez o sinalzinho do coraçãozinho para aparecer. Apareceu não sei se foi no meu só que apareceu, ou se Não, foi meu. no geral. O seu também, né? Faz então, aí de novo, vai, para ver se aparece de novo os emojis. Ah, o É coraçãozinho assim que foi. é. O negócio tá chique, gente. O Zoom tá chique. Bora, bora, bora. Vamos lá, pessoal. Pessoal, é muito importante o café com superação, que é só ficar atento. Ficam atento à chave. Deixa eu colocar aqui para agora eu me ver. Senão eu me perco na conversa. Ficam atentos às chaves. A, a Marta, que é a esposa do Domingos, mãe da Camille e da pequena Giovana. Eu já tive o prazer de conversar com a Giovana num alinhamento que nós fizemos com ela no dia 11 de agosto, se não me engano. Foi o aniversário da Giovana, um amorzinho de pessoas. Ah, aqui na Marta, ela tem um perfil muito interessante, que ela tem uma fase da vida dela, ali principalmente dos 8 ali aos 18 anos, que ela viveu um grande propósito, e isso é muito bonito, que foi de cuidar da mãe. Ela falou a palavra mãe 5, 10, 20, 22 vezes. Em contrapartida, dos 18 anos ali, alguns meses, ela falou a palavra pai 5, 10, 15, 17 vezes, e eu vou entrar do perdão aqui. E a palavra que ela mais falou foi Deus, o Senhor, que deu aqui 10, 20, 30, 47 vezes. Aí na sequência, filhas, que deu 20, 25, 26 vezes. 26 vezes. Aqui é fácil esse perfil. É uma pessoa que aceitou Cristo, entendeu? Que tem esse propósito de Deus, de estar na obra, de fazer a obra, entendeu? Ao mesmo tempo, ela tem as filhas hoje como o seu norte, como o seu porquê e o seu porquê, de uma pessoa que honrou pai e mãe. Que em honra, Deus sempre abre as portas. O princípio bíblico da gente honrar ele pai e mãe é uma das cinco chaves, é um dos cinco princípios para você ser próspero. Tem muita pessoa que não consegue ser próspero pela ausência do princípio de honrar pai e mãe. Isso é muito forte, tá? E a Marta trouxe diversos exemplos aqui. A ausência do perdão dela com o pai, ela via que estava pegando e travando ela em algumas áreas. Ela falou que me travava, parecia que a coisa não estava acontecendo. Então, gente, ficam atentos com isso. E eu sei que é muito difícil algumas situações que muitos já passaram com o pai,
com mãe, principalmente com pai, é muito difícil, mas o perdão é para você, tá? O perdão é para você se libertar. Essa é a essência do perdão. A essência é você se libertar. Porque o entendimento é com Deus, é a pessoa e Deus. O perdão é para você se libertar. Então, solte o perdão com mais facilidade. Não guarde rancor. Rancor também que é da chave do amor ao próximo, que é uma das 5 chaves aí que é também. Não guarde rancor no coração. Toma cuidado com isso também. O próprio rancor, ele te traz mágoas dentro do seu coração. Ele te trava em muitas áreas também. Rancor e ausência de perdão afunda as pessoas. Toma cuidado com isso também. E ela trouxe aqui, porque ela falou que foi que teve ali uma luz, um despertar na vida dela quando ela fez isso. E a minha vida, dos 14 aos 18 anos, era ajudar a minha mãe. Todo o meu salário ia para ajudar a minha mãe. E eu era muito feliz. Vocês sabem que vocês trabalhar o mês todo e o salário inteirinho você mandar para sua mãe. Era a família que ela trabalhava que dava o shampoo para ela. E eu era muito feliz. O meu salário era para mandar para minha mãe. Eu era muito feliz. Isso está falando uma jovem de 14 anos na época, de 14 a 18 anos. Princípio bíblico, gente, honra pai e mãe. Muitas vezes eu ia dormir sem o alimento quando eu chegava da escola, fazia o 2º grau, porque o meu propósito era ajudar a minha mãe. Agora já virando a chave. Ela vendeu lanche, vendeu bolo, num curso de enfermagem que é hoje é o trabalho dela que traz esse pão de cada dia na casa dela, porque ela viu oportunidade. E não adianta só ver a oportunidade. Pega essa chave do jeito Altamir de ser, tá? Oportunidade não anda com preguiça. Deixa de ser um baita cara cheio de preguiça, uma baita mulher cheia de preguiça. As pessoas estão pegando e perdendo bênção pelo bendito sofá Instagram. Fico o dia inteiro enfiado nisso e reclamando de tudo e falando mal do próximo, falando mal da equipe, falando mal do líder. E isso não é de Deus. Estou sendo bem simples com vocês e objetivo. Ela foi trabalhar. Você está vivendo o que você plantou e ponto final. Todo mundo tem o resultado que merece. Não existe um Deus injusto com um e justo com o outro. Deus é justo, Deus é perfeito. Você está vivendo o que você plantou e ponto final. Aceita que dói menos. Porque aceita que dói menos. Toda mudança de vida, ela vem no princípio de aceitar o cenário e não aceitar a condição. Aceitar que eu fui falho em alguma fase da vida. E isso é muito bom porque eu sei o que eu não posso mais fazer. Isso é inteligência emocional. Se você está endividado hoje, desculpa, não foi o inimigo que usou o seu cartão de crédito. Não foi o inimigo que foi no shopping, não, tá, filho? Foi tu. Foi tu. Bora erguer essa cabeça. O princípio para a mudança de vida é você entender o que te trouxe para viver um cenário de luta de desafios. É muito gostoso falar que eu estou passando no deserto. E deserto, sim, é aprendizado, é sabedoria. Mas toma cuidado de se colocar no deserto. Uma vez passado no deserto é projeto de Deus, a segunda vez é burrice.
Não faz sentido você voltar para o deserto para passar na prova de novo. Quem passa de ano e volta para a mesma série? Fala para mim. Espera aí, eu tô na quinta série. Tá aqui os nossos professores aqui, que tem um monte aqui na sala. O seu aluno passa de ano, passou na prova, passou da quinta, ele foi para sexta. Aí no ano ele volta de novo para quinta? Não, né? E por que que você está voltando para o mesmo deserto? Você já passou a prova, você já tem a sabedoria. E sabedoria, muitas vezes, não é saber o que você tem que fazer. Sabedoria, muitas das vezes, é você saber o que você não pode fazer, o que você fez e deu errado. Isso é sabedoria. Lembra que eu ensinei vocês a palavra sabedoria. Saber no dor e na alegria. Divide essa palavra em três. É saber o que te levou à dor, isso é sabedoria. E por que que você está vivendo a mesma coisa? Eu escuto as pessoas falar que está na prova há 7 anos. Jesus, que prova é essa? É uma faculdade inteira só para fazer uma prova. Está queimado, está amarrado. De novo, o deserto é para superar, é prova sim, é conhecimento. Ela falou muito aqui, a Marta, eu sou muito grata por tudo que eu passei. Hoje eu sou feliz, mas ela saiu daquilo. Ela saiu do deserto e as pessoas elas fazem o que, Marta? Elas passam da prova, passa de ano e volta para a quinta série. Tem pessoa que está aqui na quinta série há 20 anos. E todo ano ela passa de ano, Lu, que é também da área de educação. A Cláudia aqui tem um monte aqui, Solange, eita, cheio de professor aqui, o Altamiro falando errado ali. Os seus aluninhos estão passando e volta para a quinta série. Vai para a sexta, volta para a quinta. Não faz sentido. Por que que eu estou falando de uma forma simples de entendimento? Sabedoria, muito das vezes você não tem resposta para onde você está indo, porque aí é andar pela fé. Essa é sabedoria também. Mas a sabedoria, ela te traz a certeza, a convicção do que eu não posso mais fazer. Aí que está o erro. Aí que está a chave da manhã de hoje. Sabedoria te traz convicção do que te fez você estar sofrendo hoje. E isso serve em todas as áreas, espiritual, familiar e financeira. O que que te fez você sofrer hoje? A sabedoria te traz. Porque eu errei, a Marta falou, no meu casamento eu passei por isso, isso, isso. E essa área, 50% é minha culpa. Ela não vai passar mais isso. Por quê? É sabedoria. De novo, vocês têm que entender isso. Isso aqui é virada de chave. Você, muito das vezes, você vai estar meio que perdido para saber se está no caminho certo. Isso é andar pela fé. Mas você precisa ter certeza, certeza e convicção do que você não pode mais fazer, não pode mais errar, porque aquele fato, aquela ação, ela te trouxe numa situação que te machucou muito, que está te machucando muito. Isso é sabedoria. Faça esse estudo de perfil, faça uma autoanálise, que você vai viver o extraordinário. Eu dou a minha palavra. Eu tenho certeza, eu, Altamiro Freita, e o Freita é sem S, tá? Esqueceram o S lá no cartório, tá? A minha família é Freitas, eu sou Freita, que nem meu pai. Eu tenho certeza para onde eu estou indo, mas eu tenho mais certeza da onde eu não quero voltar. É isso que vocês têm que entender. Sabe, esse momento que está hoje te pegando e te machucando na parte financeira, na parte espiritual, porque machuca também a parte espiritual, e na parte familiar, você precisa fazer um estudo e saber qual é a causa raiz, que foi sua ação que te trouxe aqui. Gente, isso é bênção, porque você já começa um novo caminho, ele próximo de Deus.
já sabendo o que você não pode fazer. Gente, isso te leva a 5, 10 anos de evolução. Uns aqui vai levar 20 anos porque não erra mais. Eu falo sempre, eu tomei a decisão de fazer as coisas certas. Não é fácil, mas eu sei o que eu não quero mais viver e eu sei o que eu não quero mais fazer. Eu sei. Isso é princípio de sabedoria. Fazer a segunda vez é burrice. E a terceira, meu Deus, a quarta vez é chamar o Altamir uma cinta de couro e dar uma surra em você para você aprender. Dá uma surra de cinta mesmo em você para você aprender. Para de fazer o mesmo erro. Tá te machucando, tá machucando a sua família, tá machucando os seus entes queridos. Bora viver o novo de novo. Sei que o Senhor está comigo e que o Senhor tem propósito comigo. Frase da Marta. Sei que o Senhor está comigo. Princípio de sabedoria. E sei que o Senhor, ele tem um propósito comigo. Nada na vida é por acaso. Tudo tem um porquê, um entendimento. Fique atento a isso. Fique atento a isso. Fique atento a isso. De uma jovem que passou criança vendo o pai de um jeito e a mãe de outro e faltando muitas vezes até o que de comer sem entender nada. E hoje ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Porque se não fosse assim, se ela tivesse ido com o pai dela, quem teria cuidado da mãe dela? Quem teria dado o alimento para a mãe dela? Era ela mesmo. Era ela mesmo. Era ela mesmo. Esse era o propósito de Deus. Pare de julgar, de apontar. Eu falo isso sempre. Libere o perdão, não guarde rancor. Fala as palavras boas, joga bênção na vida das pessoas. Entenda que Deus tem um projeto muito grande. E projeto de Deus não falha. Já deu certo e ponto final, filho. Bora para cima gigante. Se você tem no seu coração, a Marta falou umas 3 vezes seguido. Quando a pessoa fala umas 3 vezes, ou durante ali uma fala de 5, 20 palavras, ela repete, é que ela tem no coração. Eu vou ser uma diamante. Depois ela falou, eu vou ser uma diamante. Eu tenho que ser uma diamante. Ela vai ser diamante. Porque isso está enraizado no coração dela. E vai ser mesmo. Como a maioria que está aqui na sala. Pensam e reflitam nisso. Tudo tem um porquê. Até hoje o nosso café com superação, ele tem um porquê. Ele tem um propósito. Ele tem. Ele sempre tem. Sempre tem. Eu ficava sem um centavo no final do mês. Mas eram as coisas mais gostosas do mundo de ajudar a minha mãe. Princípio de prosperidade. Honra pai e mãe. Altamir, você não conhece o meu pai e minha mãe, sim, mas o princípio é único, exclusivo, inegociável e vem até antes do caráter. Princípio. Princípio. Tudo se começa em princípio. Princípio, o significado de princípio é começo, é antes de tudo, é princípio. Princípio. Um belo caráter é feito em cima de princípios. Ok? Honra pai e mãe, gente. Honra pai e mãe. Libere esse perdão. Que Deus vai te abençoar. Ok? Vamos encerrar aqui. Quem está fazendo essa gravação, espera eu ver se tem uma pessoa aqui. Estou vendo. Já encerrou essa gravação, Lid, o seu ruído. Recording stopped.